Olá pessoal, mais um episódio dos Diálogos de Jesus. Chegamos agora ao versículo 47, capítulo 6, depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, lembra? Vamos lá. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto, não comeram? Todo dia Moisés deu o pão, não deu? Então, mas não foi aquilo, porque eles morreram, comeram o maná e depois morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Vocês estão entendendo? Olha aquilo que eu já falei em outros episódios. Estou falando sobre vida eterna, não estou falando só sobre esse pão. Esse pão mata a fome hoje, amanhã você tem fome de novo. É tipo a mulher no poço, lá em Samaria. Essa água você vai voltar a ter sede. Eu posso dar água para você todo dia, mas não é isso que eu vim fazer. Eu vim para te dar uma água que mata a tua sede para sempre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nossa, que o negócio começou a zangar. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a própria carne para que comamos? O cara é canibal. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Está entendendo? Ou vocês comem a carne ou não comem. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pronto, falei. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram, nos dias de Moisés. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Rapaz, nesse ponto ele já estava dentro da sinagoga. Isso aqui devia ter sido um furdúncio danado. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vocês querem que eu escandalize? Então lá vai, segura, que lá vai bomba. Come da minha carne e bebe do meu sangue, eu sou verdadeiramente a comida, eu sou verdadeiramente a bebida, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. A gente vive pelo que a gente come. Nesse mundo que a gente vive, como dizia a minha avó, que não era minha avó, era minha bisavó Carolina dizia assim: saco vazio não para em pé. A avó Carolina. Saco vazio não para em pé. Minha mãe sempre repete isso. Tem que comer, porque saco vazio não para em pé. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Paulo, de uma certa forma, diz que o justo viverá pela fé, repetindo a lei também, o Antigo Testamento. E a gente acha que o justo vive pela fé, porque é a fé que me dá o pão. De novo ele está dependendo do pão. Não. Eu vivo porque eu creio. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. Mas a minha anotação para esse trecho aqui é que o maná acaba, foi isso que eu anotei aqui no meu rodapé. Fé em impulsos que são milagres e não no pão. É muito legal isso. Você precisa se alimentar de mim, disse Jesus. O que te alimenta, hein? O que mantém você vivo? O que te dá energia? Por que esse saco vazio aí continua de pé? O que te enche, hein? Você vive do quê? Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Comida é pasto, bebida é água. Você tem fome do quê? Eu prefiro a segunda parte. A gente não quer só comida. Eu não quero só esse pão. Eu quero diversão, eu quero vida, eu quero arte, eu quero outra coisa. A única coisa legal nessa letra, ou talvez curiosa, é que essa outra coisa, comida, diversão, arte, balé, na verdade a verdadeira vida é o próprio Cristo, mais do que a diversão. Esse talvez seja um detalhe interessante, mas eu acho sensacional o fato de compreendermos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Jesus está repetindo para os judeus e para essa multidão a mesma coisa que ele falou para Satanás. Duro, né? Aquilo que ele falou para Satanás está tendo que explicar para as pessoas.
Chato, né? Os seres humanos que olham para Jesus e para os seus sinais deveriam ter menos dúvida, né? Ainda mais aqueles que são religiosos e conhecem a lei e as escrituras, são melhores do que Satanás. Satanás é um demônio rabugento, pulguento. Sai para reda. Mas Jesus encontrou diante dele pessoas que perguntavam para ele as mesmas coisas que Satanás havia dito. Come esse pão, é isso que você precisa. E Jesus respondeu, eu não vivo só de pão, eu vivo da palavra que vem da boca de Deus. E agora está diante de pessoas que só vivem de pão. E tem que dizer para eles, vocês têm que comer, tem que se alimentar de mim, eu sou o pão vivo. Ele está falando das suas verdades, ele está falando do verbo, ele está falando sobre a sua palavra, sobre a sua relação, sobre a sua revelação como filho de Deus. Ele está falando sobre a sua presença na barriga, no ventre, na alma dos seres humanos. Eu vejo pessoas que quando se sentem fracas ou frágeis, elas precisam que alguém profetize que vai dar certo. O que as alimenta são palavras de ânimo, palavras que dizem você vai vencer, são profecias que enchem o seu ego, o melhor ainda está por vir, e parece que o que dá sentido para a vida, e o que as alimenta, as que mantém de pé, e é que renova a sua força, a sustagem, o Nescau, sabe como é que é? A vitamina que me faz levantar, são as palavras proféticas, são as coisas que enchem os meus ouvidos, são as coisas que eu repito, é tomar posse de algumas delas, é reproduzi-las, é profetizá-las, e eu fico pensando, meu Deus, desde quando Jesus disse isso? Da onde nós arrancamos essas coisas? É incrível! Incrível também é gravar esse programa com o cara que decidiu ligar a serra elétrica bem agora no meu vizinho. Agora parou. Mas é doido demais! Jesus, eu fico imaginando essas pessoas que vivem de energização, de poderes em poderes, por se alimentarem de qualquer outra coisa, ainda que se chame profecia, que não seja Cristo. Porque se for só Ele, a gente continua com fome. Porque na verdade nós somos tão crentes, mas não estamos satisfeitos com o pão vivo que desceu dos céus. Ler o seu evangelho e conhecer a Cristo não é suficiente. A gente quer pão. Nossa comida é pasto e a nossa bebida é água. E a gente quer só isso aqui, nada mais. Porque não conseguimos entender o que Jesus disse, ou o que ele quis dizer com eu mato a fome de vocês. Se nós traduzíssemos esse trecho para a Samaritana, há 2 capítulos atrás, João escreveu essas histórias perto umas das outras, ele está dizendo a mesma coisa para o leitor que lê o seu livro, o seu evangelho. Esse pão, eu, Jesus Cristo, sou o pão, eu sou a água, para matar a sede dela. Ela que achava que tinha que ter marido, não é os maridos. É você que acha que tem que ter isso, isso, aquilo. Você precisa de mim. A gente deu algumas voltas e voltamos ao mesmo ponto. Quando é que os cristãos vão crer que Cristo é suficiente? Sei lá. Com o fundo melódico da serra elétrica, eu encerro mais um Diálogos com Jesus. Valeu.